Zoom, estudos para concursos, para o Câmara Municipal de Suzano. Lei orgânica. Agora eu vou ler sobre a organização do Estado. Quer dizer, município. Organização do município. A organização organização. Aqui, ó. A organização do município tem os títulos da administração pública, princípios, leis e atos administrativos, prestação de contas, fornecimento de certidão, agentes fiscais, administração direta e fundações, CIPA, denominação, doação de bem imóvel, publicidade, atos de improbidade, prazo de prescrição, danos das obras, serviços públicos, aquisições e alienações, disposição geral das obras, dos serviços públicos, das aquisições e alienações, dos bens municipais, dos servidores municipais, dos direitos e deveres dos servidores, dos cargos públicos, da investidura, da contratação por tempo determinado, da remuneração, das férias, das licenças, do mercado de trabalho, das normas de segurança, do direito de greve, da associação sindical, da estabilidade, da acumulação, do tempo de serviço, da aposentadoria, das proventos e pensões, do regime previdenciário, do mandato eletivo, da responsabilidade, da convocação pela Câmara. E esse é o último capítulo. O último capítulo é a subseção de convocação pela Câmara. Daí, vendo a prerrogativa do cargo que a gente está querendo, de Suzano, que é o auxiliar parlamentar, o basicão é que a gente tem que saber coisas legislativas, certo? Então, até aqui provavelmente vai ter que saber das coisas do mandato eletivo e da convocação pela Câmara, e o básico de servidores públicos, junto com isso aqui, cadê? Que eu tinha visto aqui no meio. Investidura, regime jurídico, aquisição, servidores, cobras, danos, prazos, providade, publicidade, doação, denominação, CIPA. Não achei mais ninguém. Bom, vamos lá. Da organização do município. Princípios. Administração pública. A administração pública direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade e motivação das leis e dos atos administrativos. As leis dos atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do município ou na imprensa local para que produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos e atos normativos poderá ser resumida. A lei poderá estabelecer obrigatoriedade de notificação ou da intimação pessoal do interessado para determinados atos administrativos, caso em questão reproduzirão efeitos a partir de tais diligências. A lei deverá fixar prazos para a prática de atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos de forma de processamento. Da prestação de contas, aos órgãos e pessoas que recebam dinheiro ou valores públicos ficam obrigados ao quê? A prestação de contas de sua aplicação ou utilização nos prazos e formas que a lei estabelecer. Agora, do fornecimento de certidão. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de direitos e esclarecimentos de citações de interesse pessoal, coletivo, público ou difuso, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidões e atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Em casos em que sejam necessárias diligências externas, o prazo para fornecimento de certidões, alvarás e pareceres finais não poderá ultrapassar 30 dias. Dos agentes fiscais. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização dos tributos municipais, terão dentro de suas áreas e competência a jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei, da administração direta e fundações. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações controladas pelo município dependem da lei para serem criadas, transformadas, incorporadas, privatizadas ou extintas. Dependem da lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação nestas em empresa pública. Terão um de seus diretores indicado pelo Sindicato de Trabalhadores da categoria, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação, e deverão estabelecer a obrigatoriedade de declaração pública de bens pelos seus diretores na posse e no desligamento com a publicação do Diário Oficial do município ou imprensa local. Da CIPA, os órgãos públicos deverão constituir uma comissão interna de prevenção de acidentes, de acordo com a lei, na denominação. A é vedada a denominação de próprios municípios, pais
de próprios municipais, não sei o que quer dizer com isso, com os nomes de pessoas vivas. Não entendi. Da doação de bem imóvel, os bens imóveis doados pela administração pública com a cláusula de destinação específica retornarão ao seu patrimônio se houver descumprimento de encargo previsto no instrumento de alienação. Da publicidade, a publicidade dos atos de programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não poderá conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Parágrafo único. Verificada a violação ao disposto nesse artigo, caberá à Câmara Municipal determinar a suspensão imediata do programa de publicidade na forma da lei. Dos atos de improbidade, os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma da gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível nos prazos de prescrição. Os prazos de prescrição serão para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, serão fixados em lei federal, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. E a última subseção desse parte geral, né, é a dos danos. Os danos às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros por culpa ou dolo, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Isso aqui é uma coisa que ganha bastante concursos, né? O direito de regresso. Sempre que fizerem alguma coisa contra um dano que foi causado por um agente, a ação tem que ser contra a pessoa jurídica. Ela não é diretamente contra o agente. Mas assegurado que a pessoa jurídica vai poder pedir o regresso, que significa que o agente vai uma responsabilização pelo agente em que ele vai pagar os danos causados. Mas eles não pagam por quem ele causou o dano, ele paga para a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica protege ele, protege o agente. Mais ou menos. Um pouquinho só. O legal dessa coisa aqui, dessa que está na lei orgânica, é que está tudo escrito em subseções. Normalmente está tudo direto num treco direto assim. Todos os artículos assim, não tem uma subseção explicando o que é cada coisa, né? Por isso é interessante. Posso dizer que é coisa interessante porque ela já me disse o que eu estou aprendendo. Das obras e serviços públicos, seção 2 das obras e serviços públicos, aquisições e alienações. Disposição geral. Salvadas as casos especificadas na legislação, as obras, serviços, aquisições e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, permita somente as exigências de qualificação técnica, jurídico, fiscal e econômica dispensáveis a garantir o cumprimento das obrigações das obras. A administração pública direta e indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público Municipal ficam obrigados a encaminhar à Câmara Municipal cópia de todos os editais de licitação e a cartas, convite com minuta de contrato a ser celebrado com o vencedor em até 48 horas antes da efetivação da licitação. As obras cuja execução necessitar dos recursos de mais de um exercício financeiro só poderão ser iniciadas com prévia inclusão do plano plurianual ou mediante lei que os autorize. A obra deverão ser precedidas do respectivo projeto sob pena de suspensão da despesa ou da invalidade de sua contratação. Os projetos e planos de obras que possam causar... Não entendi. As obras deverão ser precedidas desse respectivo projeto sob pena de suspensão e dispensa. Os projetos e planos de obras que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, as áreas de proteção ambiental e ao patrimônio histórico-cultural serão obrigatoriamente submetidas a uma discussão pública através de audiências especialmente convocadas, garantidas nessa a participação da comunidade afetada. Ou seja, qualquer coisa que for construir que vai causar problemas, mesmo que seja cultural, vai ter que ser discutida pelo público. Os cidadãos vão ter que querer que continue essa coisa, entendeu? Serviços públicos. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão de permissão, sempre através de licitação, claro. O que quer dizer aqui só pode ser concedido através de uma licitação. A licitação, por que tem que ser licitação? Por causa que a licitação tem regras específicas para sempre levar a pessoa mais capacitada e que traz mais vantagem para o poder público, certo? Da prestação de serviços públicos. 1. O poder público vai ter que dar essa permissão do serviço público estabelecidas mediante decreto. E ela é delegada através de uma licitação e a título precário. Segundo, a concessão de serviço público estabelecida mediante contrato depende de uma autorização legislativa e licitação. 2, 3, 4. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, União e entidades particulares, consórcio com outros municípios. Realização de convênios e consórcios dependerão de autorização legislativa e os serviços públicos, sempre que possível, serão remunerados por tarifa fixada pelo prefeito. Das aquisições e alienações. 9, 5, 6, 7, 8. 9, 5 até o 8. A aquisição de base na base de troca, que é tipo a alienação, tá? Desde que o interesse público seja manifesto, depende de prévia avaliação dos bens móveis a serem permutados. A aquisição de um bem imóvel por compra, recebimento de doação com encargo ou permuta depende da prévia avaliação de autorização legislativa. A alienação de um bem imóvel no município mediante adoção ou permuta dependerá de interesse público manifesto e de prévia avaliação. No caso de venda, haverá necessidade também da licitação, e no caso de ações da venda do interesse público manifesto, a negociação far-se-á através de correto oficial da Bolsa de Valores. A alienação de um bem imóvel do município mediante venda, doação, permuta ou investidura depende de interesse público manifesto, prévia avaliação e autorização legislativa. No caso de venda, haverá necessidade também de licitação, e no caso de investidura dependerá apenas da prévia avaliação dos bens municipais. A administração dos bens municipais cabe ao prefeito, ressalvada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços sob a sua guarda. O uso do bem imóvel municipal por terceiros far-se-á mediante autorização, permissão ou concessão. A autorização será dada pelo prazo máximo de 90 dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando então corresponderá ao seu de sua duração. A permissão será facultada a título precário mediante decreto. A concessão administrativa dependerá da lei de licitação, formalizando-se mediante contrato. A lei estabelecerá o prazo de concessão e a sua gratuidade ou remuneração, podendo dispensar a licitação no caso de destinatário certo. A concessão de direito real de uso sobre um bem imóvel do município dependerá de interesse público manifesto, prévia avaliação, autorização legislativa e licitação. Essa coisa de bens municipais eu nem falei direito quando eu comecei a ler elas, né? A lei municipal poderá dispensar a licitação quando o uso tiver destinatário, certo? Capítulo 3, servidores agora. É a coisa que mais cai em concurso, certo? O que tem mais chance de cair. A lei orgânica é basicamente isso, junto com o capítulo da Câmara Municipal, que está no Poder Legislativo. Vamos lá. Regime jurídico único. O município instituirá o Conselho de Política de Administração e de Remuneração. De remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Tá. Pelos respectivos poderes, conforme disposto na legislação federal e estadual específica. Dos direitos e deveres dos servidores agora. Dos cargos públicos, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica profissional, nos casos de condições previstas em lei. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão da investidura. A investidura em cargo de emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos e ser salvados ou nomeações para cargos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão da investidura. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas de títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissões declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez, por igual período. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego de carreira. Até contratação por tempo determinado. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Da remuneração, a lei fixará o limite máximo de relação de valores entre maior e ou menor remuneração dos serviços públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A lei assegurará aos servidores de administração direta autárquicas, fundações públicas, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados ao mesmo cargo ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvado. Se lembra que os poderes aqui que são mencionados no município de Suzano são só o Poder Executivo e Legislativo, certo? Ressalvados as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Bom, o município só tem esses poderes mesmo. Eles não têm judiciário, tá? É vedada a vinculação à equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o exposto no parágrafo 2 e 3. Os acréscimos pecuniários percebidos por serviço servidor público não serão computados nem acumulados para efeito de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou de ficar idêntico fundamento. Os vencimentos são redutíveis.
O vencimento nunca será inferior ao salário mínimo para os que percebam remuneração variável. O 13º salário será por base à remuneração integral ou o valor de aposentadoria. A remuneração terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. A remuneração não poderá ser diferente do exercício ou função do critério de admissão por motivo de sexo, idade ou cor de estado civil. O servidor deverá receber salário de família em relação com seus dependentes de acordo com o percentual estabelecido na lei federal, e a duração de trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e redução de jornada na forma da lei. O repouso semanal remunerado será concedido preferencialmente aos domingos, e o serviço extraordinário deverá corresponder a uma remuneração superior no mínimo de 50% à do normal. 15. Foi mudado um pouco, é estranho. É uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade, direito de constitucionalidade, esqueci o que significa ADI. Bom, é uma eficácia suspensa por uma ADI, tá? Ou seja, não vale mais isso aqui. Nem sei se devia ler. Deixa eu só ler sem ler aqui. Não, eu não vou ler, tá? Férias, agora. 107. As férias anuais serão pagas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal. Licenças. A licença gestante, sem prejuízo de emprego ou salário, terá a duração de 120 dias. 1. O prazo de licença paternidade será fixado em lei. 2. Se fica assegurado o gestante a execução de atividades compatíveis com o seu estado quando as tarefas normais de seu cargo ou função forem comprovadamente prejudiciais à sua saúde ou ao da nascituro. Mercado de trabalho. A aplicação do mercado de trabalho da mulher far-se-á mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Normas de segurança. A redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Direito de greve. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Sabe, aquela lei que nunca foi feita. A associação sindical. O servidor público poderá sindicalizar-se livremente. 2. 1 e 2. Fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo de diretoria executiva de um sindicato de categoria o direito de afastar-se de suas fundações durante o tempo em que durar o mandato, recebendo os seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei, e o tempo de mandato de eletivo, que é o que ele está trabalhando no sindicato, será computado para fins de aposentadoria especial. Estabilidade. São estáveis após 2 anos do efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Quem passar por concurso público, trabalhar por 2 anos, tiverem o exercício, são estáveis. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, atestado julgado ou mediante processo administrativo em que ele esteja assegurado ampla defesa. Inválida por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado e a eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade. Essa coisa aqui, esse parágrafo aqui, sinistro, já caiu muito em concursos e eu errei até, mó triste. Basicamente, o cargo que cai em concurso de servidores públicos, mais é os nomes das coisas que acontecem com eles. Posse, nomeação, E um desses casos aqui seria esse aqui. O cara foi demitido, mas foi validada a sentença, certo? Porque ele vai voltar. Qual é o nome dessa voltagem de um cara que perdeu, foi demitido? Ela se chama reintegração. Ele volta a integrar o serviço público. Depois disso, a segunda parte. O eventual ocupante da vaga. Tipo, ele foi demitido. Ela entrou em vaga e daí outra pessoa teve que outra pessoa assumir. Se ela for um servidor estável, ela volta para o cargo origem dela. Vaga reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização. Ela não é indenizada pelos valores pelo trabalho que, sei lá. Quer dizer, é claro que no trabalho que ela estava fazendo no outro cargo, ela está recebendo por ele. Ela só não recebeu a indenização do cargo de origem. Bom, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Também pode ser se a pessoa é reconduzida, que saiu por causa de uma pessoa, ela pode ser aproveitada ou para outro cargo, se no caso que o cargo que ele tinha antes não existir mais, ou, é claro, as aproveitações tem que ser cargos que são iguais, ou ele é colocado em disponibilidade. No cargo de disponibilidade é quando ele não trabalha e ainda estão esperando achar alguma vaga que dá para ele trabalhar. O nome disso é recondução. É tipo, ele foi dirigido para um lugar e depois dirigiu para outro lugar. Bom, extinto o cargo de declarada necessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, remunerada com vencimentos proporcionais até seu adequado aproveitamento de outro cargo. Ou seja, é a segunda disponibilidade, mas só que nessa aqui, no parágrafo 3º, é do caso do carinha que foi demitido. Se lembra? A primeira hipótese foi que o cara foi demitido, ele tem que voltar. O nome disso é reintegração. Ele volta a integrar a administração. Daí,
Se tivesse uma pessoa lá, ela sai. E ele volta. Entendeu? Mas no segundo caso, é o caso que da pessoa que saiu. Se ele voltou lá, ele recebe de volta o treco. Nesse caso aqui, ele é indenizado pela sua demissão, sabe? Mas, nesse caso aqui, já que não tem mais cargo, ele vai ficar à disponibilidade, entendeu? Até ser adequado ao aproveitamento do cargo. Próxima acumulação. O básico de todos, né? É vedada a acumulação imunidade de cargos públicos, exceto quando tiver compatibilidade de horários. E segundo, tem que ser esses tipos de cargos aqui que a gente vai falar. Os dois cargos professores, professor com técnico científico e 2 cargos privativos de médico. Bom, a proibição de acumular estende-se a empregos em funções públicas e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Tempo de serviço. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Aposentadoria. Servidor será aposentado. 1, 2, 3. Hipóteses de aposentadorias na lei orgânica. Invalidez compulsória e voluntária. Com todas as hipóteses escritas aqui. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei e proporcionais nos demais casos. Compulsoriamente aos 70 anos, a compulsória de 70 anos, no caso de Suzano, 70, 70, dos pecados capitais contra 10, que é um ovo, contra os ossos. Bom, tá, 70. Comproventos proporcionais ao tempo de serviço. Voluntariamente, a voluntária é quando tem 35 anos de serviço, 30 anos de mulher. E 30 anos de função magistério de professor. Se lembra que professor e deficientes têm a redução de tempo de trabalho para aposentadoria. 30 anos de professor, 25 anos para mulher. 30 anos de homem com proventos profissionais, anos de serviço, se homem, e aos 25 anos de mulher com proventos profissionais desse tempo. Ué, agora eu entendi. Tem uma coisa estranha aqui. Tem uma coisa, o C tipo, tá escrito anos de serviço. Serviço de quê? Não tá falando aqui. Tem uma coisa estranha aqui. Tá repetindo os trancos do professor, mas não tá falando. Tá falando as mesmas unidades, mas não tá falando o que que é. Tá escrito anos de serviço, homem, 25 mulher, proventos profissionais desse tempo. Anos de serviço, todos está escrito anos de serviço. Não entendi. E o último é, aos 65 anos de idade, se homem e a 60 mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Tá. Parágrafo 1, 2, 3. A lei disporá sobre a aposentadoria de cargos temporários para efeito de aposentadoria. A assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição da administração pública na atividade privada, rural e urbana, a hipótese em que os diversos sistemas de previdência social de compensação financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. A lei poderá estabelecer as exceções dispostas no inciso 3, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas. Dos proventos de pensões, os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos serviços e atividades e estendidos aos inativos qualquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação de cargo ou função em que excedeu a aposentadoria na forma da lei. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos e proventos e serviço falecido até o limite estabelecido em lei observado disposto nesse artigo. Do regime previdenciário agora. O município estabelecerá um próprio regime previdenciário de seus servidores. Ou seja, é o PPS para os casos de previdências dos servidores do município. Mandato eletivo. Ao servidor público em exercício do mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Se lembra que isso aqui é o que tem mais chance de cair, por causa que a gente vai trabalhar no assistente parlamentar. E quem tem trabalho parlamentar é os vereadores, entendeu? Os caras que ganharam esse mandato eletivo. Bom, ao servidor em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. 1, 2, 3, 4, 5. Os caras em mandato eletivo, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por remuneração. Investido em mandato de vereador, havendo a compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada na norma de inciso anterior. Esse aqui é um dos carinhas que usam bastante, também em concursos, para confundir.
Normalmente você pensa que as disponibilidades de horário e compatibilidade só podem ser com os cargos lá. E é isso mesmo. Só que tem um cara extra que não é um cargo, é mais um mandato eletivo. Entende? E o mandato eletivo de vereador pode sim ser trabalhado junto com os seus trabalhos. Ou seja, é como se tivesse dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, o vereador pode, como se tiver disponibilidade de horários, pode trabalhar os dois ao mesmo tempo, no seu cargo, junto com sendo vereador. Tem muitos casos de professores serem vereadores em vários municípios. Bom, função de prejuízo e manutenção de cargo efetivo e não havendo compatibilidade será aplicada a norma do inciso anterior, que é afastado e ele opta pela remuneração. Mas cada um sempre se afasta de qualquer cargo que você tenha se você for virar algum mandado eletivo. Mas ele especifica que isso só vale para o municipal. Isso também está em todas na Constituição. Se for um mandato eletivo de nível muito mais alto, que no caso seria o estadual, distrital e federal, ele não pode trabalhar nisso aí ao mesmo tempo. Ou seja, você não pode ser um vereador de estadual se você... Tem vereador estadual? Agora eu nem sei. Você não pode ser um vereador estadual e ter um exercício de cargo ao mesmo tempo. Só se for um vereador no tipo municipal. E o prefeito, que é municipal, é o cargo executivo mais forte, mais alto, então ele também não pode fazer um trabalho além de ter que ser toda a sua fonte de atenção ter que ser para ser um prefeito. Bom, em qualquer caso, o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Responsabilidade: o servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos de praticar no exercício da cargo ou função pretexto de exercê-lo. A convocação pela Câmara. Os titulares de órgãos de administração e da Prefeitura deverão atender convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência, da tributação, das finanças e dos orçamentos, do sistema tributário municipal e dos princípios gerais. Espera, acabei de acabar o tempo. Terminou. Última convocação com a Câmara. Os titulares de órgãos de administração federal da Prefeitura irão atender a convocação da Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre assuntos de sua competência. É um teco que está lá no Poder Legislativo também, que é os carinhas poderem convocar as pessoas para falarem seus trabalhos, sabe?